Caríssimo, quem vos fala é professor Marcão, com mais um Marcão na História. Dicas do Marcão, dica número 6. Hoje vou falar de algo para vocês que talvez soe estranho. É a lei das 5 espigas. Eu botei uma música de fundo de Tchaikovsky, uma música clássica russa, porque hoje nós vamos falar um pouquinho da União Soviética e de Stalin e da lei das 5 espigas. Cabe ao historiador não deixar o passado cair no anonimato, porque é muito conveniente para muitos que esqueçamos o passado. Então eu vou lhes contar uma historinha. É o seguinte: foi uma lei aprovada no dia 7 de agosto de 1932, artigo 328 do Código Penal. Lei das 5 espigas. O que é isso? Vou explicar para vocês. Se um indivíduo fosse preso porque pegaram o cara roubando de 3 a 5 espigas de trigo, seria fuzilado. 3 a 5 espigas de trigo. Ou se estivesse roubando o pão, porque o pão é feito de trigo. Perceberam? Se você fosse preso porque roubou um pão, você era fuzilado. Foi assinada essa lei pessoalmente por Stalin. Ele tinha um plano insano, um plano maquiavélico de depuração. Ele queria eliminar os inimigos do Estado. Ele dizia o seguinte: esses caras que roubam o trigo são saqueadores das propriedades socialistas do povo. Então deveriam ser fuzilados ou mandados para os campos de concentração, chamados de Gulag. Isso ninguém fala, né? Porque os soviéticos também tinham e mataram milhões. Mas olha só, o que é esse Gulag? Trabalho forçado. Então o cara roubou o pão, vai preso, pode pegar até 10 anos de prisão ou ser sumariamente fuzilado. Ele dizia o seguinte: que essa punição era a luta contra os elementos capitalistas que resistem ao comunismo. Aqueles que eram opositores de Stalin eram, na verdade, perseguidos e condenados. E é muito fácil. Basta você acusá-lo de roubar um pão. Fuzilamento. Eles diziam que o fuzilamento era chamado de medida suprema de proteção social. Eles adoram um nome pomposo. Então, os socialistas soviéticos fuzilavam as pessoas porque pegaram 3 espigas de trigo ou roubaram pão. Se alguém contestasse publicamente, seria condenado ao fuzilamento também. Ou ia para o campo de concentração. 7 de abril de 1935. Quando a gente diz que quando a coisa não pode piorar, aí mesmo que ela piora. O que eles fizeram? 7 de abril de 1935. Deliberação número 3/598. Previa o fuzilamento a partir dos 12 anos. Então, crianças a partir dos 12 anos também seriam fuziladas se estivessem roubando trigo ou roubando pão. Assinado pelo próprio Stalin. Stalin gostava muito da propaganda, né? Porque a propaganda fazia parte do negócio, como os próprios nazistas. Hitler, Goebbels, fazia essa propaganda toda. O Stalin fazia o mesmo processo. Era o culto à personalidade, né? E ele
ele sempre pousava com crianças no colo, meninas no colo. Ou sempre junto de trabalhadores, com flores em volta dele. Mas é o mesmo cara que parecia na foto com crianças no colo, é o mesmo cara que assina uma lei que matava crianças a partir dos 12 anos. Aos arredores de Moscou, foi encontrado um cemitério onde essas crianças... Não era um cemitério, era uma cova, na verdade, onde essas crianças eram colocadas depois de fuziladas. Encontraram 196 corpos. Existiam vários locais de fuzilamento. E conseguiram identificar uma criança dessas. Misha Chamonin. Misha era uma criança pobre, órfã, vivia nas ruas e roubou alguns pães. E foi fuzilada. Pela lei das 5 espigas. Ela foi fuzilada em 9 de dezembro de 1937. Minha dica do Marcão é homenagem a Misha. Stalin provocou a morte de 115 mil pessoas com essa lei das 5 espigas. 115 mil pessoas. Milhares de crianças. Então ele é, na verdade, um genocida, como foi Adolf Hitler. Equiparo, na verdade, a ele a um grande assassino. Matou milhões. A própria Revolução Russa matou milhões. Matou mais que a Primeira e a Segunda Guerra juntas. Nesse momento, então, com o advento dessa lei, qualquer um podia ser fuzilado por ter roubado um pão. Essa é a história que não pode ser calada. Não podemos esquecer do Gulag. Esses campos de trabalho forçado que acabavam levando pessoas à morte. Não podemos esquecer da lei das 5 espigas, que levavam crianças a partir de 12 anos à morte, que matou mais de 115 mil pessoas, e que o grande estadista chamado Stalin, governante, é um mero ditador, assassino e genocida. E não esqueçam, a função do historiador é contar o que aconteceu. Não é por interesse de A ou B. Aconteceu. É lei. Temos, inclusive, o artigo específico dessa lei com a assinatura de Stalin. Homenagem a Misha. Forte abraço, professor Marcão. Mais um Marcão na história, dica 6 do Marcão. Fui!